Desenvolva sua autoaprendizagem com o método dos 4. Exato, eu criei um método que vai ajudar você a estudar mais rápido, melhor e de forma mais aprofundada. A descrição, ou seja, a explicação, o conteúdo base para esse vídeo, você encontra na descrição com o link diretamente lá para o portal martinberen.com.br ou para o meu LinkedIn, César Silva. Acompanha lá e nas minhas redes sociais, @César Silva Oficial. Se você gostou ou não gostou, coloca aí o seu like ou dislike, mas se você quer acompanhar conteúdos em relação ao seu desenvolvimento pessoal, clica por aqui, fica no canal, me segue nas redes sociais, @CesarSilva.oficial, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no TikTok, quanto no Kawaii. Ou seja, você vai aprender comigo aqui a desenvolver a sua autoaprendizagem com este método criado especialmente para você, a fim de que você se organize e se desenvolva nessa era que nós estamos vivendo da inteligência artificial e, logicamente, com dados e informações alarmantes e estimulantes deste momento. Vamos lá? Um dos filósofos mais respeitados, ou futuristas mais respeitados, é Alvin Toffler. Ele foi um americano que escreveu essa frase que tem muita relação com o momento atual. Ele disse: o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. A maioria de nós conviveu com um sistema educacional, falando da educação formal, de um contexto de mundo diferente. Por quê? Pode ser há pouco tempo, há muito tempo. Logicamente, nós tínhamos um outro contexto histórico. 5 anos hoje em dia é muito tempo. Então, se você tem 20, 21 anos, ou se você tem 50, 40, 60, não importa. O contexto mundial pelo qual a educação foi estruturada na época que você estudou de forma formal, literalmente não é mais o atual. A velocidade é muito grande, nós não temos mais como acompanhar todas as informações, por isso que é necessário desenvolver métodos de autoaprendizagem a fim de que nós estudemos em casa, em momentos que nós possamos melhorar e aprimorar com mais qualidade e com mais rapidez. Esse foi o grande objetivo pelo qual eu criei o método dos 4. E é importante trazer também dados e informações. Gente, o mundo atual, nós temos muitas fake news e principalmente informações muito superficiais. É importante que você se aprofunde nas informações, leia textos mais longos, acompanhe vídeos mais técnicos, procure pessoas de referência naqueles assuntos e não saia acreditando em cada bobagem ou situação que é colocada no mundo digital, até no mundo físico, quando nós estamos conversando com as pessoas, numa roda de amigos, num churrasco, no final de semana. Falo churrasco porque eu sou gaúcho, nós fazemos churrasco aqui a todo tempo. Então é importante que você realmente se aprofunde naquilo que você deseja. Para você lidar com a inteligência artificial é necessário que você tenha repertório, ou seja, conhecimento. Por isso, o volume e a quantidade de tempo de estudo dedicado diariamente, hoje em dia, é fundamental. Ou seja, nessa pesquisa feita agora em janeiro, um estudo com 666 pessoas, publicado na Forbes, ele explica o seguinte, que há 3 condições, ou seja, 3 questões que o uso excessivo de IA pode minar o nosso pensamento. O primeiro, o descarregamento cognitivo. A nossa confiança excessiva em ferramentas de inteligência artificial diminui a nossa capacidade de resolução de problemas. E a maioria das empresas pelas quais nós trabalhamos, elas desejam que nós sejamos solucionadores de problemas. Então, se nós dependemos da IA para usar a nossa criatividade, nós diminuímos o uso da nossa imaginação, diminuímos o uso da nossa criatividade e, por consequência, vamos resolver problemas com menor qualidade e com menor complexidade. A segunda questão é a erosão de habilidades. Há uma redução na capacidade de avaliar informações criticamente. Ou seja,
nós perdemos a capacidade de criticar, de analisar, de utilizar o pensamento crítico em várias situações e aceitamos, sem questionar, por falta de conhecimento, o que a inteligência artificial traz para nós. Por isso é importante que você lembre que essa erosão de habilidades depende da sua capacidade em pensar por si só. Essa capacidade faz com que nós desenvolvamos esse pensamento crítico. E a terceira conclusão é que há lacunas geracionais. Nós temos maiores dependências, eles citam aqui os jovens, e, logicamente, gerando preocupações futuras. Deixa eu amplificar isso aqui. Sempre que nós temos alguém para conversar, um amigo, um pai, uma mãe, até um professor, a gente vai buscar opiniões das pessoas. Mas nada exime a nossa capacidade de decisão, ou seja, a nossa autonomia. Quando nós confiamos demais na inteligência artificial, nós deixamos de pensar por si só. É como se nós estivéssemos com uma biblioteca e mentores abertos 24 horas por dia a nosso bel prazer, e nós fôssemos, por conforto, utilizar eles em qualquer situação. Preste atenção, isso faz com que o seu conhecimento seja muito menor. Você precisa realmente amplificar o seu momento de estudo, a sua capacidade de análise, a sua busca por conhecimento, a sua curiosidade, a fim de que você evolua. O cérebro precisa de desafios e um novo conhecimento, a complexidade maior a cada leitura, a cada conhecimento, faz com que esse desafio possa ajudar você. Por isso, nós trazemos um alerta aqui. O risco das lacunas de conhecimento, onde nós, usuários, perdemos a capacidade de verificar ou contestar os resultados da inteligência artificial, seja através do chat GPT, Gemini ou tantas ferramentas que dizem respeito ao nosso momento atual. E esse risco, gente, é muito real. Nós diminuirmos essa dependência depende somente de nós. E para isso, nós precisamos melhorar a nossa autoaprendizagem para saber lidar melhor com essas situações. Preste atenção. No momento, a inteligência artificial ainda é algo novo no mundo. E nós estamos olhando ela de uma forma como um diferencial. Mas a inteligência artificial foi criada no final da década de 50. E ela se desenvolve durante todos esses anos para nos auxiliar. Por isso que nós precisamos, de fato, estudar cada vez mais, aprender cada vez mais, para usar a inteligência artificial com mais profundidade, fazer melhores perguntas para elas, fazer melhores questões, trazer maiores complexidades. Se nós não estudamos e não temos conteúdo para isso, nós vamos ser muito rasos e muito superficiais nessa troca com as inteligências artificiais, que, de novo, vieram para nos auxiliar, mas não nos exime do estudo e do aprimoramento pessoal de cada um. E é importante trazer como nós aprendemos. Há um livro fantástico de Stanislas Dehaene, acho que é assim que se pronuncia. É um francês que estudou, um neurocientista que estudou os 4 principais mecanismos necessários ou fatores necessários para que a gente possa, de fato, aprender melhor. O primeiro, logicamente, é a atenção. A atenção é necessária para que nós possamos focar todos os nossos órgãos de sentido e principalmente os nossos pensamentos naquele momento em que estamos aprendendo. A atenção acaba sendo um elemento fundamental nesse sentido. Além disso, o envolvimento ativo, além da atenção. Ou seja, se você está lendo um livro, é importante que você marque, que você anote, faça anotações, faça resumos, faça setas, marque da melhor forma possível. Isso faz com que nós nos envolvamos, ou traga um caderno, ou anote no computador, o que não é tão bom, porque é importante que a gente use analogicamente as nossas capacidades. Lembre-se que quando você começou na sua vida, você aprendeu a ler e escrever na escola formal. E nesse momento você começou a usar as suas habilidades motoras. Quanto mais você utiliza suas habilidades motoras, mais áreas do cérebro você vai desenvolver. Por isso que o envolvimento ativo envolve literalmente você se engajar com aquele momento para que você possa
misturar os seus pensamentos com aquilo que você está aprendendo. É por esta razão que eu prefiro livros físicos no momento de estudo, e não só os digitais. Mas isso depende de um e de outro. Você pode usar os livros digitais, mas pode utilizar um papel, uma caneta, para você escrever os seus pensamentos, as suas resoluções a partir disso. E nesse vídeo eu vou ensinar no método dos 4 uma maneira muito profunda de você aprender e consolidar esse aprendizado, que é um dos elementos aqui que esse francês neurocientista e matemático traz para nós. O terceiro é o feedback do erro. O feedback do erro é uma das maneiras que nós aprendemos durante toda a nossa evolução e todo o processo. Nós vamos lá, colocamos o dedo na tomada, como somos pequenos, e vem o nosso pai e nossa mãe diz, não coloca. Em outras situações, nós fazemos tantas coisas erradas e aprendemos com alguém nos mostrando o que é certo, o que é errado, o que é adequado. Da mesma forma que um professor ajuda você durante o processo de aprendizagem, em que você começa a experimentar e criar novos pensamentos e tem a sua ideia. O professor vai lá e diz para você, neste conteúdo, essa sua ideia pode ser melhorada, porque os estudos nos comprovam que é isso ou aquilo. Esse ajuste se chama feedback do erro. Você vai pegar essa informação do seu professor, da sua professora, e vai dizer, opa, peraí, o que eu pensava do mundo era tal situação. E agora eu sei, depois dos meus estudos e das orientações, do meu aprofundamento, que não é exatamente o que eu pensava. É outra realidade. Puf, você aprendeu. Nós temos que analisar a forma como nós analisamos os nossos erros. Nós precisamos tratar os nossos erros de uma forma melhor. Eles nos fazem aprender. Nós precisamos experimentar mais, errar mais e aprender mais. E como nos diz toda a movimentação e toda a escola de startups desenvolvida desde 2012 e que no mundo atual fez com que toda essa evolução e essa inovação acontecesse, testa rápido, erra rápido e aprende rápido. Esse processo nós podemos trazer para cá nas formas de aprendizagem. E o quarto pilar é a consolidação. Quero falar um pouquinho mais sobre esse elemento. São 2 momentos de consolidação. O primeiro é quando a gente dorme. Quando nós dormimos bem, na primeira parte do sono, o cérebro organiza todos esses pensamentos. E na segunda parte, ele coloca e faz as conexões que nós precisamos para usar a nossa criatividade. Ou seja, quando você está acordado e você tem um insight, o cérebro nosso vai buscar essas informações conforme a qualidade do sono. Então, o sono é um dos passos essenciais para a consolidação da nossa aprendizagem. E a segunda forma de consolidação é nós fazermos resumos, mapas mentais, ou seja, utilizando ferramentas para conectar esses aprendizados e fazer com que nós possamos desenvolver conceitos próprios e usar toda a nossa estrutura cerebral para aprender. Ou seja, a atenção, o envolvimento, o feedback do erro e a consolidação são fundamentais como os 4 pilares de aprendizado. Baseado nisso, eu criei um método que vai ajudar na sua estratégia de autoaprendizado. É uma técnica simples, que faz com que todos nós possamos aprender ela sozinhos aqui com esse vídeo e colocar em prática na nossa casa ou aonde você for de fato estudar. A minha preocupação atualmente é que a necessidade dos estudos e do aprimoramento da nossa capacidade de autoaprendizado é fundamental para que nós possamos sobreviver nesse mundo e literalmente poder lidar com a inteligência artificial e não sermos substituídos por ela no nosso trabalho ou em qualquer lugar aonde você estiver. Então vamos lá. O primeiro passo do método é o P, ou seja, processo. Transforme a jornada de aprendizado em um processo. O lifelong learning ou o life learning são duas técnicas que podem ajudar você. O lifelong learning é você estudar durante toda a sua vida. Por isso, se programe para estudar pelo menos 30 minutos, 1 hora ou, como eu, 2 horas por dia. 1 hora de manhã e 1 hora à noite. Sim, eu estudo todos os dias dentro de um processo que eu organizei, dentro de uma organização que eu fiz, uma curadoria de conteúdos para que eu possa desenvolver e me manter atualizado e, logicamente, antecipar algumas questões
específicas. O Lifelong Learning é aquele em que você aprende em qualquer lugar. É muito mais um mindset, em que você vai aprender com uma pessoa que tem pouca ou muita escolaridade em qualquer lugar, não importa. Qualquer pessoa vai ensinar você qualquer coisa. Então transforme a forma como você enxerga o seu aprendizado em um processo. Você vai ter que aprender cada vez mais durante toda a sua vida. Por isso, sistematize os seus estudos e faça com que eles se transformem num hábito seu diário. Segunda questão importante, o hábito. Automatize o seu conhecimento. O nosso cérebro funciona como um grande automatizador. É uma parte desse cérebro que são os gânglios de base que fazem essa sistematização. Mas aqui cabe um importante aviso. O hábito que você transformar, ou seja, aquilo que você repete todos os dias, ele vai se automatizar no seu cérebro e vai liberar a sua capacidade de pensar. Então, se você ler todos os dias, vai transformar esse hábito em algo automatizado e vai liberar o seu pensamento para que você possa pensar e ler ao mesmo tempo. Isto não é multitarefa, porque o nosso cérebro, ele não é multitarefa. Ou seja, ele não faz duas coisas ao mesmo tempo. Um detalhe aqui, e essa é a confusão de toda essa história atual. Quando você faz muito algo, ou seja, leio muito, leio muito, leio muito, você automatiza o processo de leitura e a sua mente fica mais livre. Então, quando você começa a ler, parece que você consegue pensar ao mesmo tempo. Opa, estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Negativo. Você está fazendo uma coisa só, em duas áreas cerebrais ao mesmo tempo. Esse conhecimento é fundamental para que você entenda a importância de transformar bons hábitos em boas situações na sua vida. Então, se você lê todo dia, você vai ser um ótimo leitor, por consequência, um ótimo aprendiz. Preste atenção em todos esses processos que eu estou trazendo para você nesse método, que parece simples e foi transformado assim, mas ele tem por detrás muito estudo, muito teste e muita análise. O terceiro é o foco. Daniel Goleman, uma das autoridades em inteligência emocional no mundo, diz que o foco é uma habilidade essencial que molda a qualidade da nossa vida. E ele pode ser interno, ele pode ser um foco nos outros ou pode ser externo. E eu reforcei no item anterior a questão do multitarefa. Ou seja, se você tiver foco em hábitos positivos para o seu desenvolvimento, consequentemente o seu cérebro vai lhe ajudar nessa aplicação. Ele vai lhe ajudar no seu desenvolvimento. E vai ficar tudo mais fácil, tudo mais simples no seu dia a dia. E o quarto item deste método é a variabilidade. Ou seja, para expandir o seu repertório, é necessário que você tenha uma variável de situações, de elementos, de conteúdos que literalmente façam sentido para você. Aqui eu trago na capa do artigo, é importante que você leia o artigo, 4 livros que eu leio todos os meses. E eu vou explicar essa variabilidade aqui de uma forma mais específica para você. Eu leio 4 livros ao mesmo tempo. Um livro de trabalho, um livro de desenvolvimento pessoal, um livro de literatura e um desses 4 livros, que é o livro técnico, eu decupo, ou seja, eu transformo ele num mapa mental dentro de uma ferramenta chamada Miro, que é fantástica. Coloque aí no seu navegador Miro, você vai conhecer um mundo de possibilidades que você vai poder utilizar para qualquer coisa. Ou seja, lendo 4 livros ao mesmo tempo, ou seja, 3 eu estou lendo e 1 eu estou aprofundando, consolidando. Lembra da técnica anterior? Eu vou manter a minha capacidade cerebral no máximo que eu posso atualmente. Talvez um dia eu consiga ler 5, 6 livros ao mesmo tempo, mas no meu caso, a cada mês eu procuro trabalhar com um foco de 4 livros. Às vezes demora um pouco mais de um mês, às vezes demora um pouco menos de um mês, não importa. A variabilidade, que é o quarto passo desse método, faz com que desenvolva a sua criatividade, a sua flexibilidade mental, e quando você for utilizar no seu trabalho esses conhecimentos, você vai efetivamente verificar
que a leitura como um exercício cerebral vai ajudar você a pensar muito mais rápido, criar soluções muito melhores e, por consequência, ser muito mais bem remunerado aonde você está. Por isso, não é a inteligência artificial que é nossa inimiga. Pelo contrário, a inteligência artificial ela veio para agregar, mas você precisa desenvolver as suas habilidades e a sua capacidade de uma forma mais ampla, se dedicar, se comprometer, ter disciplina e engajamento para que você possa se desenvolver. Ninguém vai se desenvolver por você. Eu, como professor, eu vejo pessoas se desenvolvendo todos os dias e digo que a diferença entre as pessoas está no engajamento consigo, ou seja, se autoconhecer e entender que o que é importante na sua vida é você evoluir como pessoa. E, ao mesmo tempo, ter a disciplina necessária, ter metas, objetivos e caminhos necessários para isso acontecer. E crie, logicamente, em torno desse sentido, o contexto necessário, a autogestão necessária para que você possa visionar e escolher todo o contexto para você. Ou seja, no meu caso, eu adoro estudar, eu adoro desenvolver pessoas, eu adoro fazer palestras, eu adoro fazer projetos, eu adoro criar. O meu trabalho atual e o meu estudo atual vai ao encontro de todos esses elementos, facilitando para mim aquilo que eu gosto de fazer. Então, logicamente, tudo faz sentido e, logicamente, o meu propósito eu posso aplicar, que é ajudar as pessoas a desenvolverem as suas capacidades. Ou seja, o método dos 4 foi criado para facilitar o seu caminho. Relembrando, processo, hábito, foco e variabilidade, a sigla PHFV. Aproveite, experimente, você vai se beneficiar muito mais, o mundo vai ser melhor e você vai ser muito melhor por consequência. Ou seja, esse vídeo ele foi criado especialmente para você e assim eu cumpro o meu propósito em fazer com que o seu êxito seja literalmente o meu sucesso. Ou melhor, que o seu sucesso seja literalmente o meu êxito. Se gostou do vídeo, curte, comenta e compartilhe. E logicamente, se você estiver no YouTube, vai aí, se inscreve no canal. Se tiver no Instagram, vai lá, me segue. Se tiver no TikTok, se tiver no Kawaii, vai lá e clica e segue. Você vai receber sempre os melhores vídeos em primeira mão. Por isso, um beijão do César Silva.